Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com grande alegria e entusiasmo que os recebo aqui no canal Shalom, o farol da fé, onde juntos mergulhamos nas profundezas da Palavra de Deus, buscando compreender os mistérios mais fascinantes das Escrituras. Hoje, quero convidar você a embarcar em uma jornada extraordinária. Vamos explorar uma das maiores questões da Bíblia. Onde está o Jardim do Éden? Pense comigo. Se o Éden foi o local onde Deus iniciou a criação do homem, onde ele caminhou com Adão e Eva, como podemos entender sua localização e a descrição dos 4 rios mencionados no livro de Gênesis? Será que a ciência moderna pode nos ajudar a decifrar esse mistério? E o que isso nos ensina sobre o plano perfeito de Deus para a humanidade? Fique comigo até o final, porque a última revelação vai transformar a forma como você enxerga essa história tão rica e inspiradora. Mas, antes de continuar, quero pedir que você se inscreva no nosso canal Shalom, o farol da fé. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem. Agora, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Ali, encontramos a narrativa que descreve a criação do homem e a formação do Jardim do Éden. Nos versículos 10 a 14, lemos sobre um rio que saía do Éden e se dividia em 4 braços: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Enquanto o Tigre e o Eufrates são conhecidos até hoje, os outros 2 rios, Pison e Gion, permanecem um mistério. A localização exata do Éden ainda intriga teólogos, arqueólogos e estudiosos do mundo inteiro. Mas o que a Bíblia nos revela? Gênesis capítulo 2, versículo 11, nos diz que o Pison rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Já em Gênesis capítulo 2, versículo 13, lemos que o Gion rodeia toda a terra de Cuxi. Essas descrições têm levado muitos a especular sobre as regiões mencionadas. Havilá aparece em outros trechos das Escrituras, como Gênesis capítulo 25, versículo 18, que a localiza a leste do Egito, no caminho para a Assíria. E Cuxi é frequentemente associado à Etiópia, mas também pode se referir a regiões do atual Irã. Será que essas pistas nos ajudam a traçar um mapa? É aqui que arqueólogos e estudiosos renomados entram em cena. Em seus comentários sobre Gênesis, sugere que os 4 rios podem ser entendidos como convergindo dentro do Éden. Essa interpretação, baseada no hebraico original, reforça a ideia de que o Éden estava em um local onde grandes rios se encontravam. Mas onde seria esse lugar? Para alguns, a região do sul do Iraque é a candidata mais provável. Ali, os rios Tigre e Eufrates se unem, formando um único curso d'água antes de desembocar no Golfo Pérsico. Além disso, estudos arqueológicos indicam que, em tempos antigos, existiam outros rios que fluíam pela região, hoje desaparecidos devido às mudanças climáticas e geológicas. Será que o Pison e o Gion poderiam ser rios extintos? Agora, imagine-se caminhando por essas terras. Sob o calor do sol do Oriente Médio, os arqueólogos estudam mapas antigos, examinam o solo e seguem pistas deixadas pela Bíblia e pela história. Para muitos, o Jardim do Éden não é apenas um local físico, mas também um símbolo do relacionamento perfeito entre Deus e o homem. No entanto, a busca por sua localização continua, e as descobertas têm nos levado cada vez mais perto da verdade. Mas, amados irmãos, quero fazer uma pergunta que talvez mexa com você. Será que o Éden é algo que pode ser encontrado apenas no plano físico? Ou será que sua verdadeira essência está no plano espiritual, como um reflexo da comunhão perfeita que Deus deseja ter conosco? Escreva nos comentários. Eu creio no plano perfeito de Deus. Vamos continuar essa jornada intrigante em busca do Jardim do Éden e dos seus rios misteriosos. Na primeira parte, vimos como as descrições bíblicas e as pistas arqueológicas nos aproximam da possível localização desse local sagrado. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo, explorando não apenas os aspectos físicos do Éden, mas também seu significado espiritual e profético para os dias de hoje. Se olharmos atentamente para as Escrituras, percebemos que a localização do Éden carrega um significado muito maior do que apenas um lugar geográfico. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, após a queda do homem,
Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Isso nos faz refletir. O Éden não era apenas um jardim, mas um lugar onde o céu e a terra se encontravam. Um espaço de plena comunhão entre Deus e a humanidade. Será que estamos buscando o Éden no lugar certo? No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 14, encontramos outra menção ao Éden, em uma linguagem que muitos estudiosos interpretam como uma referência ao próprio Lúcifer antes de sua queda. Ali, o Éden é descrito como o jardim de Deus, um lugar repleto de beleza incomparável. Essa descrição nos leva a entender que o Éden representava a perfeição, a harmonia entre Deus e sua criação. Mas o pecado quebrou essa comunhão, e o homem foi expulso do Éden. Mas o que dizer dos rios mencionados? Será que o Pison e o Gion realmente existiram? Ou são metáforas de algo maior? Alguns estudiosos acreditam que esses rios representam os 4 cantos da terra, uma simbologia para a bênção de Deus fluindo para toda a humanidade. Em Salmos capítulo 46, versículo 4, lemos: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Poderia esse rio simbolizar a presença de Deus, fluindo do trono celestial para abençoar a terra? Enquanto alguns procuram mapas antigos e pistas geográficas, outros se voltam para o aspecto espiritual. A Bíblia é clara ao nos mostrar que, em Cristo, encontramos a restauração de tudo o que foi perdido no Éden. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2, lemos sobre o rio da vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, regando a árvore da vida, cujas folhas servem para a cura das nações. Não é incrível como a narrativa da criação se conecta com a visão do novo céu e da nova terra? Agora, pare por um momento e reflita comigo. Se o Éden foi um lugar onde Deus caminhou com o homem, será que a nossa busca por ele deveria ser apenas externa? Ou será que o verdadeiro Éden é restaurado em nossos corações quando nos reconciliamos com Deus? Isaías capítulo 51, versículo 3 diz: O Senhor consolará a Sião, Ele consolará todos os seus lugares desolados. Ele tornará o seu deserto como o Éden e sua terra seca como o jardim do Senhor. Amados, vejam como isso é profundo. Deus promete restaurar não apenas lugares, mas também vidas. E aqui entra o convite. Você já permitiu que Deus restaurasse o Éden em seu coração? Escreva nos comentários: Senhor, restaura o Éden em mim. Voltando à nossa busca, alguns arqueólogos sugerem que eventos geológicos, como inundações ou mudanças no curso dos rios, podem ter apagado os vestígios físicos do Jardim do Éden. Isso nos lembra de que, embora possamos encontrar pistas sobre sua localização, é possível que o próprio Deus tenha escolhido ocultar esse lugar para que nossa atenção esteja voltada para algo mais importante: a restauração espiritual que Ele oferece em Cristo. Assim como Adão e Eva foram expulsos do Éden por causa do pecado, todos nós estamos separados de Deus por natureza. Mas, em Jesus, o novo Adão, temos acesso ao Pai novamente. Como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19: Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos. E agora, amados, chegamos a um ponto crucial. O que essa busca pelo Éden significa para nós hoje? Será que estamos dedicando nossas vidas a buscar coisas terrenas? Ou estamos buscando o reino de Deus e sua justiça? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensina: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa busca pelo Éden é, acima de tudo, um convite para voltarmos ao nosso Criador, reconhecendo que apenas nele encontramos plenitude. Não importa se os rios Pison e Gion ainda existem ou se desapareceram. O que importa é que o rio da vida ainda flui para todos aqueles que creem. Amados irmãos, é uma honra continuar essa jornada aqui no canal Shalom, o farol da fé, explorando as profundezas das Escrituras e da história, para entender melhor o que o Éden e seus rios representam. Já vimos que o Éden não é apenas um lugar físico, mas um símbolo da comunhão perfeita entre Deus e a humanidade.
algo que foi perdido, mas que Deus deseja restaurar em nós. Agora, vamos avançar ainda mais nessa descoberta, conectando a geografia bíblica com o plano divino de redenção. Um aspecto fascinante dessa busca é a relação entre os rios do Éden e a provisão divina. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 10 a 14, lemos que o rio que saía do Éden se dividia em 4: o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Esses rios não apenas simbolizavam a abundância de Deus, mas também a sua intenção de que a criação fosse um reflexo da harmonia celestial. A presença de rios no Éden é significativa porque, em muitas culturas antigas, a água era vista como fonte de vida e fertilidade. Deus, ao projetar o Éden, fez dele um lugar onde a vida fluía em abundância. O interessante é que, enquanto o Tigre e o Eufrates são rios conhecidos até hoje, o Pison e o Gion permanecem um mistério. Alguns estudiosos sugerem que esses rios poderiam estar associados a leitos de rios secos ou até mesmo a sistemas de água subterrâneos. Essa teoria ganha força quando consideramos as mudanças climáticas e geológicas que ocorreram ao longo dos séculos. Por exemplo, a Arábia Saudita, que hoje é um deserto, já foi uma terra verde e fértil, como sugerem estudos arqueológicos e fósseis encontrados na região. Além disso, é impossível ignorar o simbolismo espiritual desses rios. No livro de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus diz: "Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior." Essa promessa conecta o conceito do Éden como fonte de vida com a obra de Jesus, que oferece água viva a todos os que creem nele. Assim, a busca pelos rios do Éden nos aponta para algo muito maior: a necessidade de bebermos da água espiritual que só Cristo pode dar. Mas o que dizer sobre a localização geográfica do Éden? Muitos acreditam que ele estava situado em algum lugar no Oriente Médio, possivelmente onde os rios Tigre e Eufrates se encontram, no atual Iraque. No entanto, outros propõem que ele poderia estar em regiões mais ao sul, como a Península Arábica, que em tempos antigos era conhecida por suas paisagens exuberantes. A Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 11, menciona que o rio Pison rodeava a terra de Havilá, onde havia ouro. Curiosamente, a Península Arábica é rica em ouro, pedras preciosas e recursos minerais, o que dá credibilidade a essa teoria. E o que podemos aprender com isso, irmãos? Muitas vezes, estamos tão preocupados em encontrar evidências físicas de algo que esquecemos o propósito maior. O Éden não é apenas um lugar perdido no mapa. É um lembrete do que fomos criados para ser: filhos de Deus vivendo em comunhão plena com Ele. A busca pelo Éden é, na verdade, uma busca pela restauração da nossa identidade em Cristo. Vamos nos aprofundar mais nessa ideia. Se o Éden representava o estado original da criação, então a nossa vida em Cristo representa o caminho de volta para esse estado. Paulo nos lembra em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: "Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." Isso significa que, enquanto o Éden físico pode estar perdido, o Éden espiritual pode ser restaurado em nossas vidas através de Jesus. Agora pense comigo: o que significa para você viver em um Éden restaurado? Será que estamos permitindo que as correntes do Espírito Santo fluam em nós, ou estamos resistindo a essas águas com dúvidas, medos e preocupações? Em Ezequiel capítulo 47, versículos 1 a 12, lemos sobre uma visão de um rio que flui do templo de Deus, trazendo vida por onde passa. Essa visão é uma imagem poderosa do que Deus quer fazer em nós. Assim como o rio do Éden era uma fonte de vida, o Espírito Santo deseja ser essa fonte em nossas vidas hoje. Outro ponto importante é como o Éden aponta para o futuro. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2, encontramos a descrição do novo céu e da nova terra, onde há um rio de água viva fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Lá também está a árvore da vida, que dá frutos todos os meses e cujas folhas são para a cura das nações. Isso nos mostra que a história do Éden não terminou em Gênesis. Ela continua no plano eterno de Deus. Por isso, amados, precisamos refletir. Estamos vivendo com os olhos fixos nessa promessa?
Ou estamos tão ocupados com as coisas terrenas que esquecemos da glória que nos espera? Escreva nos comentários. Eu busco o Éden eterno em Cristo. Queremos saber como Deus tem falado com você através dessa mensagem. Concluindo essa parte, lembremos que a busca pelo Éden não é apenas uma jornada arqueológica, mas uma viagem espiritual. Deus deseja que cada um de nós experimente sua presença de maneira tão real quanto Adão e Eva a experimentaram no jardim. E enquanto aguardamos o cumprimento final de suas promessas, somos chamados a ser rios de água viva, levando a mensagem de vida e esperança a todos ao nosso redor. Amados irmãos, que alegria podermos continuar essa jornada, aprofundando nossa compreensão sobre o Éden, os rios e, principalmente, o plano eterno de Deus para nós. Até aqui, vimos que o Éden não é apenas um lugar perdido no tempo, mas um símbolo da comunhão que Deus deseja restaurar em nossas vidas. Agora, caminharemos ainda mais fundo nessa revelação, explorando como os elementos do Éden apontam para a nossa vida espiritual hoje e o plano eterno de Deus para toda a criação. No centro da história do Éden está a árvore da vida, um elemento que aparece tanto no livro de Gênesis quanto em Apocalipse. Em Gênesis capítulo 2, versículo 9, lemos que Deus plantou no jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida simboliza a imortalidade e a comunhão eterna com Deus, enquanto a outra árvore representa a liberdade de escolha que Deus deu à humanidade. É interessante notar que, em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, a árvore da vida reaparece no novo céu e na nova terra, mostrando que o plano de Deus nunca foi perdido. Agora pense nisso. O Éden era um lugar de escolhas. Deus colocou Adão e Eva diante de uma decisão, e essa mesma escolha nos é apresentada diariamente. Será que estamos escolhendo a vida que Deus oferece, ou estamos nos rendendo às tentações do mundo? É importante lembrar que, mesmo diante do erro humano, Deus nunca desistiu de seu plano de redenção. Pelo contrário, Ele enviou seu Filho para nos reconciliar consigo e nos levar de volta ao Éden espiritual. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 18, nos ensina que assim como a desobediência de Adão trouxe condenação para todos os homens, a obediência de Jesus trouxe justificação e vida. Isso significa que Jesus é a ponte que nos leva de volta à presença de Deus. Ele é, por assim dizer, o caminho para o Éden restaurado. E não é coincidência que ele mesmo se refere a si como o caminho, a verdade e a vida, em João capítulo 14, versículo 6. Outro ponto fascinante é como os rios do Éden refletem a obra do Espírito Santo. No livro de Ezequiel capítulo 47, lemos sobre um rio que flui do templo, aumentando em profundidade e largura à medida que avança. Esse rio é uma representação do Espírito Santo, que não apenas nos purifica, mas também nos capacita a viver de acordo com o propósito de Deus. Assim como o Éden era regado por rios que traziam vida e abundância, nossas vidas devem ser regadas pelo Espírito Santo para que possamos frutificar e cumprir a vontade de Deus. E aqui está algo que devemos refletir. Como está o fluxo desse rio em nossas vidas? Será que temos permitido que o Espírito Santo flua livremente? Ou estamos impedindo esse mover com nossas escolhas e atitudes? A Bíblia nos chama a ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria e cujas folhas não murcham, como está escrito no Salmo 1, versículo 3. Esse é o tipo de vida que Deus deseja para nós. Uma vida abundante, frutífera e plena de sua presença. A arqueologia também nos ajuda a entender melhor o contexto do Éden. Estudos sugerem que a região onde os rios Tigre e Eufrates se encontram era, de fato, muito fértil nos tempos antigos. Essa área, conhecida hoje como o Crescente Fértil, foi o berço de grandes civilizações, como os Sumérios e os Acádios. Porém, é importante lembrar que o Éden vai além de um local geográfico. Ele é uma representação do plano original de Deus para a humanidade. Outro ponto interessante é o papel da terra de Havilá, mencionada em Gênesis capítulo 2, versículo 11, como um lugar rico em ouro e pedras preciosas. Isso nos ensina que Deus criou o mundo com riqueza e beleza, não apenas para nosso deleite, mas para que pudéssemos usá-las para glorificá-lo. No entanto,
O pecado distorceu esse propósito, levando o homem a idolatrar a criação em vez do Criador. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos chama de volta. Ele nos convida a deixar para trás as falsas riquezas deste mundo e buscar o verdadeiro tesouro que está em Cristo. Como Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 19: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destruem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Assim, irmãos, a história do Éden nos lembra que fomos criados para algo maior. Não fomos feitos para viver apenas no aqui e agora, mas para sermos participantes da glória eterna de Deus. O Éden não é apenas um lugar perdido, mas uma promessa de restauração, um chamado para vivermos de acordo com o plano original de Deus. E falando em planos de Deus, a promessa do novo céu e da nova terra nos dá esperança. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 nos diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o destino final para aqueles que colocam sua fé em Cristo. É o Éden restaurado, onde estaremos para sempre na presença de Deus, desfrutando de sua paz e abundância. Amados irmãos, chegamos à conclusão desta jornada fascinante sobre o Éden, sua simbologia e a grandiosidade do plano de Deus para a humanidade. Mas antes de encerrarmos, há um ponto crucial que precisamos explorar juntos. Como podemos, de maneira prática, aplicar as lições do Éden em nossas vidas hoje? Olhando para o Éden, percebemos que ele é muito mais do que um local físico. É um estado de comunhão plena com Deus. Quando o pecado entrou no mundo, essa comunhão foi rompida, mas o sacrifício de Jesus Cristo abriu o caminho para restaurá-la. E essa restauração começa dentro de cada um de nós. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo nos lembra: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Isso significa que, espiritualmente, podemos ser o jardim de Deus nos dias de hoje. Mas como cultivar esse jardim em nossas vidas? Assim como no Éden havia uma ordem de cuidado e zelo, devemos nos dedicar a cultivar nossa relação com Deus por meio da oração, da leitura da palavra e da obediência a Ele. Pense nos 4 rios mencionados em Gênesis. Eles irrigavam o jardim e o mantinham vivo. Hoje, podemos comparar esses rios com os 4 pilares da vida cristã: fé, oração, comunhão e estudo das Escrituras. Quando essas áreas fluem em nossa vida, elas nos nutrem e nos mantêm firmes no caminho do Senhor. Outro ensinamento poderoso do Éden é sobre a autoridade dada ao homem para governar a criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus diz: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse domínio, porém, não era para exploração, mas para mordomia. Devemos refletir: temos sido bons administradores daquilo que Deus nos confiou? Seja nosso tempo, talentos ou recursos, tudo o que temos pertence a Ele, e somos chamados a usar esses dons para a sua glória. Ainda sobre a aplicação prática, é impossível ignorar o impacto do pecado na humanidade. A desobediência de Adão e Eva trouxe separação de Deus, mas em Cristo temos a reconciliação. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa verdade nos lembra que, enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos desafios e tentações, mas temos em Jesus a força necessária para vencê-los. E aqui está algo que não podemos esquecer. O Éden não era apenas um lugar de descanso, mas também um lugar de trabalho. Adão foi colocado ali para cuidar e cultivar o jardim. Isso nos mostra que o trabalho faz parte do propósito de Deus para nossas vidas. No entanto, após a queda, o trabalho se tornou cansativo e cheio de dificuldades.
Mas em Cristo, até mesmo nossas tarefas diárias podem ser redimidas e transformadas em atos de adoração. Colossenses capítulo 3, versículo 23, nos exorta: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Agora, olhando para o futuro, vemos que o plano de Deus nunca mudou. Ele sempre desejou habitar com o homem e restaurar o que foi perdido no Éden. A promessa do novo céu e da nova terra é a confirmação de que Deus cumprirá a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, lemos: E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso é extraordinário, irmãos. A história que começou no Éden terminará com Deus habitando novamente entre nós, em um ambiente de paz, alegria e perfeita comunhão. Por fim, quero deixar um desafio a todos vocês. O Éden espiritual é acessível hoje, mas exige de nós uma decisão. Precisamos escolher viver em obediência a Deus, confiar em Sua palavra e nos render completamente à Sua vontade. Essa escolha não é fácil, mas é a única que nos leva à vida eterna. Como disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 14: Pequena é a porta, e estreito o caminho que leva à vida, e apenas alguns o encontram. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Eu escolho viver no centro da vontade de Deus. E lembre-se, queridos irmãos, de se inscreverem no canal Shalom, o Farol da Fé, de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível. Afinal, todos precisamos conhecer a esperança e a promessa que há em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e a de sua família. Shalom.